Hoje nós vamos examinar a questão número 15, que trata da árvore da vida. Nós vimos no estudo anterior que existem 3 tipos de referências no livro Gênesis, que trata de árvores. Uma primeira trata das árvores comuns, que segundo o Senhor teria sido criada, inclusive para nos dar alimentos, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estaria no Éden, e uma terceira árvore que seria a árvore da vida, que é objeto da nossa reunião de hoje. Qual o significado da árvore da vida? A árvore da vida representa o espírito de eternidade. Está no Éden, junto com a árvore do conhecimento. Adão e Eva comem do fruto proibido, que é o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E como nós vimos também no estudo anterior, eles com isso iniciam a sua jornada consciente pela vida universal. A partir de então, a alma passa a existir nas dimensões que Deus criou para que a alma possa ali realizar as suas experiências. É interessante comentarmos aqui que no livro Gênesis, no capítulo 2, versículo 5, há aí uma colocação do Senhor, onde ele informa que não havia homem para lavrar a terra. Isso é bem antes de criar Adão. Nós vemos que por faltar este homem para lavrar a terra é que ele cria o Adão. É uma ideia estranha que, tendo criado Adão para lavrar a terra, ele deixasse o Adão lá dentro do Éden, né? Porque o Gênesis mesmo está dizendo que não havia homem para lavrar a terra. E nós sabemos que depois dele ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele rompe com Deus, com a eternidade de Deus, percebe ele e a sua mulher que eles estavam nus, se vestem com folhas, e aí, segundo a teologia cristã, eles teriam sido expulsos do paraíso, para que eles não comessem da árvore da vida, que é a que concede vida eterna à alma. Mas esse é um ponto de vista da teologia cristã. Quando nós lemos as traduções feitas pelos judeus, nós não percebemos que as coisas são nesse sentido. Há, na verdade, uma expectativa de Deus e do seu verbo, do Logos, de que o homem tome também do fruto da árvore da vida e possa viver eternamente. E é isso que acontece depois que a alma, ao longo das suas muitas existências, da sequência de vida que a alma vai tendo, né? Porque a alma é eterna, ela foi criada para viver sempre nos mundos materiais, em busca da sua felicidade. Em um determinado momento, Deus vai enviando os seus emissários até que a alma se decida por andar com Deus. Então ela é salva desse pecado original aí que o cristianismo inventou. Mas que é um pecado muito natural, porque se o Adão não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, simplesmente não haveria nenhum de nós, nem humanidade, nem coisa alguma. O Adão teria se mantido lá dentro do Éden, né? Ele e a sua esposa, a Eva. Então, precisamos olhar para o Gênesis sempre como um livro de parábolas, de histórias que foram contadas com a finalidade de ensinar determinados conhecimentos sobre a gênese do universo, dos mundos, dos seres vivos, e especialmente do homem e da mulher. Ali está o segredo de todas as coisas. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos revele com clareza, já que estamos num tempo de avanços, para compreendermos melhor a origem das coisas. E assim a gente andar também nesses caminhos. Então, este fruto da árvore da vida, ele restabelece a ligação da alma com Deus. Assim que o Adão recebe de novo o fruto da árvore da vida, ele passa a viver eternamente.
E o Adão simboliza a cada um de nós que somos homens, né? E as mulheres, as suas companheiras, cada homem. Nós também sabemos pelas Escrituras que cada homem tem a sua mulher. Esse é o ponto de vista das Escrituras Sagradas, conforme a tradução dos judeus. Acho que ninguém melhor do que eles para fazer uma tradução. E o ponto de vista do cristianismo é um pouco diferente. Ali existe um pecado, uma coisa errada que Adão fez, o diabo que conspirou contra Adão através da Eva, toda uma coisa que os teólogos dos primeiros tempos criaram e que infelizmente ainda se mantém na igreja como um ensinamento destinado a ensinar as pessoas sobre aquilo que não é verdade. Não existe pecado original. Existe mesmo um rompimento da alma com a eternidade de Deus para que ela possa existir. E depois, como ela rompeu com Deus, e ela vai viver no universo nos seus primeiros tempos, que é um ambiente caótico, confuso, primitivo, como a ciência hoje atesta, que a Terra em outros tempos, né, há milhares e milhares e milhares de anos atrás, era tudo muito primitivo e selvagem. E a alma vem se arrastando aí, através das muitas existências, até que ela encontre a salvação enviada por Deus. É tão atrasado que hoje nós temos muitas pessoas, muitas almas, que vivem no mundo que ainda não foram salvas, ainda estão envolvidas pelo espírito da confusão que está aí fora. A Terra é um mundo bastante primitivo ainda, em vias da sua civilização, mas ainda não chegamos lá. Vamos chegar, porque o progresso ele permeia todas as coisas, nada fica para trás. A cada segundo estamos mais perto desse dia de salvação de toda a humanidade. Bem, então, esta árvore, ela simboliza a eternidade que nós precisamos tomar de volta, uma vez que nós a perdemos durante o processo criativo. Em tempo futuro, ao despertarem do escuro consciencial, que é a ignorância, tomarão posse da árvore da vida. Isso acontecerá quando reconhecerem o unigênito de Deus, o verbo representado nesse mundo por Jesus, que é o Cristo. Temos a referência de João capítulo 14, versículo 6. A alma retomará, pois, a sua caminhada com Deus quando ela simbolicamente comer do fruto da árvore da vida, ao aceitar o Senhor como o enviado, o salvador da alma. E o que Jesus faz, ele restaura o laço da alma com Deus. Por isso que nós não podemos ir até o Pai se nós não formos por este caminho. Jesus é como um caminho que nos leva à mente divina, a estabelecer os laços que naturalmente nós temos com o Criador. E sem nós estabelecermos essa conexão com a mente divina, a nossa vida é uma vida de mediocridade, de sofrimento, de doenças, de infortúnios, de insucessos. Uma vez que a nossa mente volta novamente a se conectar com Deus, então as coisas passam a andar bem. A vontade de Deus, ela passa a se cumprir na nossa vida. Então Jesus ele restaura essa conexão rompida. É importante nós também ressaltarmos, por causa das gravações, que Jesus é o mesmo Adonai dos judeus. Na concepção de que a alma nasce muitas vezes, não tem nenhum problema ele ter sido o Adonai e ser até hoje o Adonai dos judeus. Nós falamos de um mesmo Senhor e de um mesmo Deus que está acima desse Senhor, que é o Pai eterno, né? E ele é enviado desse Pai desde há muito tempo, mesmo antes de nascer. Aqui na terra, Jesus já existia e já vivia no meio do nosso povo e cuidando do nosso povo até que as coisas se cumprissem com a descida dele no mundo, para que houvesse o sacrifício na cruz, o resgate das ovelhas perdidas e todo um processo que iria levar o mundo dessa condição de atraso para o estado de civilização verdadeiro, que é o reino de Deus que está por chegar. Ainda não foi estabelecido. O reino de Deus será estabelecido aqui na terra. Mas Jesus ele é esse enviado. Ele é como que o governo do mundo. A hierarquia
é bastante complexa, há muitos anjos, inteligências e seres que governam o mundo, mas o Senhor está acima de todos, aqui para esse nosso mundo, não é para outros mundos da criação. Existem outros mundos habitados em lugares distantes e ali também há o seu Cristo, que pode lá ter um outro nome, pode ser Paulo, pode ser Henrique, qualquer outro nome, mas o nosso Cristo é Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria, não tem nada de ser filho do Espírito Santo. Isso é uma concepção também criada pela Igreja Católica, que nós respeitamos, mas é simplesmente um dogma da Igreja. Na ciência de Deus, nós não tratamos desse assunto. Para nós, Jesus é filho de José e Maria pelas vias naturais. Ele é o nosso irmão mais velho, por isso chamado primogênito. Não deve ser confundido com unigênito. É primogênito, porque é o irmão mais velho, é o primeiro filho da família divina. É aquele que foi chamado por Deus para ser o cabeça do nosso povo, para estar à frente do nosso povo, a liderança do nosso povo. Este é Jesus ou Adonai, Senhor de cristãos e de judeus, para deixar bem claro que é o povo escolhido. Esse é o povo de Deus. No tempo devido, ele será uma só nação, será juntado como uma só nação. Tá bem? Claro que todas as almas um dia vão comer do fruto da árvore da vida, porque todos serão salvos. Ninguém vai ficar no inferno eterno, mais um dogma da teologia católica. Uma série de equívocos de interpretação do sentido das palavras foram trazidas para as traduções feitas na língua portuguesa. As igrejas criaram essa concepção de inferno eterno porque pensaram de uma forma até pueril, que se o homem soubesse que ele vai para o inferno eternamente, que ele não iria cometer pecados. Eles fazem festa com a ideia de ir para o inferno. Essa aqui é a realidade, ninguém acredita nisso. Então não adianta a gente tentar ameaçar as pessoas com medo. Nós precisamos esclarecer as pessoas a respeito do que é a verdade de Deus. Todas as almas serão salvas, embora elas possam ser condenadas e passar um longo indefinido tempo numa situação de sofrimento terrível que existe nas regiões infernais, ou no lago de fogo, na simbologia das profecias. Mas todos um dia vão comer deste fruto da árvore da vida, porque já comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entre o comer os frutos do conhecimento do bem e do mal e os da árvore da vida eterna, muito tempo transcorre. Depois de muitas existências, a alma toma consciência da eternidade e começa então um novo ciclo de existência. Por que um novo ciclo de existência? Primeiro nós temos a fase primitiva, né, que é o tempo do aparecimento da alma. Ela passa uma história longa até chegar na condição de homem, poder começar a ter os primeiros raciocínios lógicos em torno da sua própria vida. Depois desse tempo, a alma passa um outro período em que ela já pensa, já faz, já acontece, mas ainda não tem a conexão direta com Deus. Então, nós temos uma humanidade primitiva que só briga, faz guerra, luta por justiça do próprio homem, sem conhecer a justiça do grande Deus, que é o nosso Pai. E uma terceira fase em que a alma já encontrou com Deus. Aí se estabelece, assim, na alma um estado de felicidade que não vai mais passar, de paz e de boas coisas. A alma deixa de passar por doenças graves, por tragédias e tudo mais. E a humanidade a qual ela faz parte também, quando todos os homens encontrarem o caminho do Senhor, aí tudo dá certo. A humanidade vai mesmo para um estado de civilização verdadeiro e não haverá injustiça mais, nem guerras, nem transtornos. Então nós precisamos entender a coisa numa certa linha de progressividade, que começa num ponto e vai se expandindo e se aperfeiçoando sempre, até que o ciclo criativo possa se encerrar lá na frente, bilhões e bilhões de anos adiante. Bem? Então, um bom tempo se passa desde que a alma começa a sua história até ela encontrar com a árvore da vida eterna e possa comer do seu fruto. Depois de vidas então, que se sucedem, né, começa um novo ciclo e a alma definitivamente entra em comunhão
com o Deus eterno e cumpre assim naturalmente a vontade de Deus em qualquer lugar que ela estiver. Por que naturalmente? Porque a alma, ela entrou em comunhão com a mente divina e ela sabe agora quem ela é. Dizem as Escrituras, vós sois deuses. O Salmo nos fala e a palavra de Jesus nos confirma. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. A alma precisa saber disso, se conscientizar da sua divindade, da sua imortalidade, saber que ela foi criada há muito tempo atrás, lá no começo, quando foi gerada a criação. A alma não é criada no ventre da mãe, quando há concepção carnal, segundo o ponto de vista da teologia cristã, que é mais um dogma da igreja. A alma foi criada lá nos tempos, quando tudo começou. E ela atravessa a história em busca da sua iluminação, em busca da sua luz, em busca da sua eternidade perdida no rompimento criativo, lá atrás, quando tudo começou, quando começou a história. A alma encontrando a eternidade, pronto, ela não volta mais atrás. Então ela vive naturalmente com Deus. A obediência à lei e às regras é natural na alma, que já encontrou Deus. Quando a alma precisa ficar forçando a barra em relação ao pecado, é porque a alma ainda não está em comunhão com a mente divina, naquele nível desejado. Pode até a alma já estar ali se aproximando de Deus, mas não está firme ainda. Então ela fica brigando com o pecado ainda que está dentro dela e tal. Aí comete um desatino e volta a pedir perdão e vai. Isso é natural, não tem nada errado. Mas aquele que já se aproximou de Deus o suficiente, ele passa a viver naturalmente as virtudes sem que ele tenha que forçar a sua barra, sem que ele tenha que se constranger interiormente. Bem, a vida só é verdadeira com Deus quando não há constrangimento. Enquanto há constrangimento, ainda há aquela guerra dentro de nós que o apóstolo Paulo chamava de bom combate. E que é natural, não estou dizendo que tem nada errado, não. Mas Deus deseja que a gente seja livre dessa guerra. No mundo novo, onde não vai mais haver o espírito de Satanás, aqueles que forem salvos, eles viverão alegremente, sem nenhum constrangimento, as regras naturais da vida. Não vai ter necessidade de ter pastor, nem padre, nem ninguém para dizer o que você tem que fazer, porque todos saberão o que tem de fazer. Tá bem? Esse é o estado futuro da nossa humanidade. Encerrando aqui o texto da questão número 15, a alma foi gerada para desfrutar dos frutos da vida universal, seja na dimensão visível ou invisível, no tempo desejado por Deus. Saber também é um conhecimento importante para nós, hoje que somos o povo de Deus, que existem as duas dimensões da criação. A parte mais densa dela, que a gente vê, onde a gente existe, e a parte interna da criação, que sustenta essa parte que nós vemos. Aí há toda uma divisão dos céus, né, que são os pilares da criação. Os céus não é lugar para onde a gente vai morar nele, né? Isso é uma concepção equivocada. Nós fomos criados para existir no mundo material, no mundo onde a gente existe. O planeta Terra é a nossa casa, é o lugar da nossa habitação. Nós vamos morrer fisicamente porque tudo que é vivo morre naturalmente pela transformação da própria matéria. Nada fica vivendo eternamente. Tudo vai sendo mudado com o fluir do tempo. Então, o nosso corpo, ele existe por um certo período, ele envelhece a sua estrutura e se desorganiza. Quando rompe uma estrutura interna, ocorre a morte física do corpo. A alma se desprende dentro das regiões invisíveis, porque a alma pertence ao mundo invisível, ao mundo etéreo. E daí, um certo tempo, ela volta novamente a existir, se revestindo de um novo corpo gerado por mulher. Isso chama-se encarnação. Algumas seitas chamam de reencarnação. Nós podemos chamar de renascimento. É o renascimento da alma, é a volta dela ao corpo material. É o suficiente para a gente entender os ciclos dos nascimentos que se sucedem. Então, não há nada errado com isso. A alma continua existindo. Ela só não lembra da última experiência dela, das últimas vidas que ela viveu, porque isso poderia perturbar a alma numa época tão complicada como a nossa, de confusão, de mentira,
de tantas coisas mais que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas no mundo novo, as almas vão lembrar aos poucos. Isso vai ser uma coisa progressiva e vai variar de alma para alma, de pessoa para pessoa. Alguns que são já mais velhos na experiência poderão lembrar de coisas do passado, de alguns fatos, situações e lugares aonde ele viveu. E outros mais novos talvez lembrarão de poucas coisas e alguns não lembrarão de nada. Mas com o passar do tempo, isso tudo vai sendo modificado e um dia a alma vai lembrar com naturalidade das experiências que ela teve no passado, sem que isso venha incomodá-la. É mais ou menos como a gente se lembra da nossa infância. Nós lembramos lá em alguns momentos da nossa infância. Não lembramos de todos os momentos, mas algumas coisas estão gravadas na nossa lembrança. Então a mamãe às vezes dava lá umas varadas em nós, tal, e a gente chorava, mas isso não fez nenhum mal a nós. Não é? Foi uma experiência desagradável, mas é uma coisa que foi superada pelo tempo. E assim, as nossas lembranças de vidas passadas, em que fizemos coisas equivocadas, não vão nos perturbar. Naturalmente, nós vamos lembrar daquilo e seguiremos a nossa vida, existindo de uma forma natural. Tá bem? Então, é preciso entender a existência do ser que é criado por Deus dentro dessa perspectiva de eternidade, o que muda toda a teologia. Aliás, a teologia deveria se reformar se ela não quiser desaparecer, porque ela vai desaparecer da face da terra e será substituída pela ciência de Deus. A ciência de Deus é o conhecimento. Teologia são conceitos e dogmas. Teologia não é conhecimento. Então nós precisamos procurar o conhecimento, deixar de lado a teologia. O pessoal que quer continuar com ela, continua. A hora que chegar o fim do mundo, tudo isso vai ser modificado. Ele vai expulsar tudo que não é verdade, seja aonde estiver da face da terra. Será desarraigado. As plantas que não forem verdadeiras, plantadas por Deus, então doutrinas e ensinamentos que não fizerem parte dessas plantas que o Senhor plantou, dessa semente lançada por Deus, serão desarraigadas e destruídas da face da terra, pelos eventos apocalípticos. A coisa que vem sobre o mundo é algo impensável, inimaginável. Tá bem? E os cristãos, aí, os evangélicos, principalmente que pensam que vão sair voando para o espaço, estão enganados, não vão sair. Vão ter que sujeitar ao sofrimento aqui mesmo na terra. Eles falam disso aí porque assim, isso conforta o pessoal, né? Olha, na hora que chegar o fim do mundo, a gente sai todo mundo voando para o espaço, seremos arrebatados e tal. Aí pegaram lá umas passagens da Escritura para justificar essa tese que é contrariada pela própria Escritura em muitas outras passagens. Mas eles continuam alimentando a ilusão, porque os crentes têm que sentir conforto, eles não podem ter medo. Mas é bom eles terem medo, né? Porque o fim do mundo vai trazer prova para todo mundo. Vamos ver quem é de Deus mesmo e quem não é. Quem só estava se enfeitando com o nome de Deus ou usando o nome de Deus indevidamente. Nós vamos ver, com certeza. Nós colocamos aqui, só para concluir o estudo de hoje, uma passagem que está no Evangelho segundo João, no capítulo 15, no versículo de 1 a 5, aonde Jesus deixa bem claro como que funciona a criação de Deus. Ele mostra que tudo é semelhante a uma videira, né? Uma plantação de uvas. Uma videira que ele chama aqui de videira verdadeira. Meu pai, ele diz, é o lavrador, que é o Espírito de Deus, que cuida dessa videira. Não dá para a gente pensar numa videira ou numa plantação qualquer que não tenha alguém que cuide dessa plantação. Se você deixar lá seja um pé de uvas, né, uma parreira lá no fundo da sua casa, um pé de laranjeiras, limão, seja o que for que você tem em casa, e não cuidar nunca, deixar passar alguns anos, você vai ver que as pragas vão destruir aquela plantação. A planta cresce, se desenvolve, mas as pragas vão destruindo ela. Se ninguém cuidar, vai chegar uma hora que não tem mais a plantação. Então não se pode imaginar uma criação sem que alguém cuide dessa criação. E Jesus disse que o lavrador, o que cuida da vinha, é o nosso Deus, é o nosso Pai. Isso mostra perfeitamente que Jesus não era Deus. É mais um dogma do catolicismo. Amém, quem quer acreditar, tudo bem. Mas não é verdadeiro. As Escrituras mesmo, elas dizem que Jesus, ele é o nosso Senhor. E o verbo divino, ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira.
meu pai é o lavrador. E ele começa a nos comparar agora a varas dessa videira. Né? Toda vara em mim que não dá fruto é tirada. É limpa também toda aquela vara que dá fruto para que ela possa dar mais frutos. O Senhor estava falando aqui de uma vinha? Não, ele está falando das almas, de nós, que fazemos parte de um conjunto de inteligências que devem produzir frutos. O que é produzir frutos? Criar coisas que sejam úteis para nós e para a própria coletividade. Trabalhando e construindo aquilo que o Senhor espera de nós aqui nesse mundo, que é o reino de Deus. O reino de Deus é trabalho que nós vamos executar com a ajuda do nosso Deus, que é o lavrador. Então nós somos membros dessa videira, somos varas. Agora, se a vara for inútil, o que vai acontecer? Vai ser arrancado, jogado fora. É o que ele fala aqui, né? Vós já estáis limpos pela palavra. Quer dizer, o que a palavra faz? Ela limpa a vara. Do quê? Das folhas secas, das pragas. O que são as pragas? São os costumes mundanos. São as coisas erradas que a gente faz por não ter conhecimento. Somos varas sujas que precisamos ser limpos pelo poder da palavra de Deus. É o que está escrito aqui, isso é muito claro. A pessoa que quer colocar o homem como um simples ser carnal, pecador, que se não for salvo vai para o inferno, isso é tudo fora do contexto das escrituras sagradas, do conjunto de ensinamentos. Você pode pegar uma passagem aqui, outra acolá, e falar que o homem vai para o inferno eternamente, mas é uma passagem isolada. Você não tem coragem de encarar os ensinamentos todos das escrituras, porque eles não dizem isso. Verdadeiramente, nós estamos diante de uma história da implantação do reino de Deus na face da terra. Quem ensina o contrário não está do lado de Deus. Está contra a própria Escritura. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Estais em mim e eu em vós. O que é isso? É comunhão. Não é? Quer dizer que o Senhor está em nós e nós nele. Qual a dificuldade de entender isso, irmãos? A vara de si mesmo não pode dar fruto. Você não pode fazer nada de bom pela sua própria criatividade. Hoje o homem enfiou na cabeça que ele é o próprio Deus. Até um escritor judeu escreveu um livro agora falando que o homem é o próprio Deus. Que um dia ele vai vencer a morte, não sei o quê. O resultado, sucesso de vendas para todo lado. O homem quer justamente se livrar de Deus. Porque somos deuses mesmo, mas nós não podemos viver sem o lavrador. Nós somos deuses e varas sujas que precisam ser limpas pela palavra de Deus. Então, fora do contexto da palavra de Deus, não existe deuses. Existem homens vaidosos, orgulhosos do seu saber, da sua ciência. E Deus vai deixar que a ciência leve um tombo, destruindo o mundo, para que eles entendam que eles não podem andar sem o lavrador. Não é possível andar sem o lavrador, ele é que faz tudo acontecer. Mas o homem inventou essa história, ele acha que ele é o próprio Deus. A vara de si mesmo não pode dar frutos. Está aqui, está bem? Na palavra do Senhor, bem clara. Ela não pode dar frutos se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não podeis nada fazer. Mas isso é claro. É claro. Quem não quiser entender isso aqui, é que se perca aí nas suas mentiras teológicas. Isso é muito claro, que nós fazemos parte de um conjunto de inteligências que vivem na criação de Deus para um plano que ele tem para esta humanidade e outros lugares para outras humanidades. Isso é muito claro. Agora, você quer ser mortal ou quer ser imortal? Eu não consigo entender qual é a resistência aí do pessoal das igrejas. Não quer saber da imortalidade. Não quer saber das vidas que se sucedem e que dignifica o homem, engrandece o homem, insere o homem dentro da criação de Deus como um ser eterno. Não, prefere continuar acreditando na morte, no inferno eterno e nessas fantasias que foram criadas aí lá atrás, na infância da igreja, e assim se mantém até os nossos dias. Isso precisa ser mudado. E vai ser mudado por força das circunstâncias, não é nem por esclarecimento, porque eles não aceitam. Na história da igreja, vários homens vieram para mostrar a verdade para eles, e eles colocaram esses homens para fora, dizendo que eles eram hereges. E assim são considerados até hoje. Porque esses homens falavam contra os dogmas da igreja.
Paciência. Não mudam, mas vão mudar. Porque o fim do mundo está chegando. Quando chegar o fim do mundo, ele não vai olhar a igreja, não. Ele vem com todo o poder de destruir o mal e as suas mentiras. Como disse o Senhor, a planta que meu pai não plantou será arrancada, jogada fora e queimada. Se não estiverdes em mim, pois nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Confere aí, viu, irmãos? O capítulo 15 do Evangelho segundo João. Dá uma lida completa aí que você vai entender bem como é que nós participamos da vinha divina, da árvore de Deus, né, da árvore da vida. Dá uma lidinha em casa, capítulo 15 do Evangelho de João. Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, nas suas muitas misericórdias. Amém.